Oi, gente. Felicidade estar aqui com vocês de novo. Deus os abençoe. Vamos iniciar mais. Oi, gente. Entrou. Cadê o Dominguinhos? Ele disse que entrou. Não solicitou. Entrou. Gente, boa noite. Vamos iniciar mais uma atividade. Estamos aqui de volta em um novo formato, em que eu vou interagir com o nosso irmão, companheiro dos Tarefeiros da Paz, Domingos Logo, para a gente falar um pouco mais sobre a doutrina espírita e nos congregarmos, nos reunirmos mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a reencarnação, que é o que trata a pergunta 222 do livro dos Espíritos, né? Então vamos falar sobre vários aspectos da reencarnação, e para que a coisa fique mais movimentada, Dominguinhos vai conversar comigo e vai ser em formato de um bate-papo, de perguntas. Veja aqui, Carmita, como é que faz para ele disse. Paulo aceita. Eu não sei onde é. Veja aí. Mas aonde? Ele não solicitou. Fazer transmissão ao vivo com Domingos Logo, não é? Pronto. Cadê, gente? Vamos. Agora, Agora deu. pronto, pode começar. Começa aí, Dominguinho. Paulo, inicialmente eu queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui fazendo essa live com os tarefeiros, e é uma alegria imensa a gente estar junto. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5, né, do Livro dos Espíritos, na pergunta 222. A gente vai trabalhar sobre a reencarnação, né, mas na visão do Livro dos Espíritos. E, inicialmente, eu acho que é oportuno a gente iniciar com a prece. Então, comece fazendo a prece. Eu acho que é oportuno você que já estava falando, dando boa noite, iniciar com a nossa prece. Então, gente, vamos elevar a Jesus os nossos pensamentos para fazermos a prece de Jesus amado. Tu que és o representante de Deus aqui na Terra, nosso irmão mais velho. Que tua luz, que tua paz faça-se presente nesse instante, abençoando a todos nós que estamos aqui ouvindo e nos dando, Raminha, Dominguinhos, a luz necessária para falarmos acerca dos teus ensinamentos, daquilo que tu nos trouxeste para nós quando aqui estiveste há 2000 anos. Então, que essa tua luz, que esse teu conhecimento faça-se presente na nossa mente, no nosso coração, para que possamos, de uma maneira clara, concisa, poder orientar os nossos irmãos da melhor maneira possível dentro dos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de te servir hoje sempre. Que assim seja. Que assim seja. Paulo, antes da gente começar nosso bate-papo, a gente pode falar rapidamente dos tarefeiros, né, que é um centro espírita dos bancários e que ele está fechado por causa da pandemia, né, com muita saudade, né, eu particularmente estou com muita saudade, né, teve um sábado aqui que eu tive louca aqui dentro de casa pensando, meu Deus, cadê o centro para eu tomar um passe? Né, então, essas coisas acontecem, né, com a gente no dia a dia, a gente sente falta da religiosidade, né, da religião, da proximidade que isso causa na gente, e aí você vinha fazendo os lives, e aí depois suspendeu os lives, eu disse, meu Deus, agora pronto, agora está perdido, agora a pandemia pegou mesmo. E aí de volta, com essa ideia de a gente voltar, e nada mais justo que a gente voltar com um tema que fala tudo sobre o espiritismo, né, que é da reencarnação,
da metempsicose à reencarnação. Muita gente não vai saber o que é metempsicose, né? E aí eu queria que você desse uma palhinha do que é metempsicose e o que se trata isso. Isso tem a ver com o espiritismo? Não, na realidade, metempsicose é uma crença mais antiga até de que a concepção que nós, que somos espíritas, temos de reencarnação. A metempsicose é a crença da transmigração das almas de corpo a corpo, mas que o espírito pode retrogradar, retroagir. Que nós, se não formos uma pessoa boa, se a gente não seguirmos aquilo que Deus pede ou a nossa missão, a gente pode retrogradar, retroagir, inclusive nascer em corpos de animais, não é? É muito difundida no budismo, que diz que a gente pode reencarnar como um inseto, como um animal. Inclusive, algumas partes do budismo tibetano pegam um respeito muito grande aos animais. Eles não matam nada, os lamas, porque eles acham que naqueles animais pode estar a alma de algum parente, de alguma pessoa amada que voltou no corpo dos animais. Nós, da doutrina espírita, compreendemos a reencarnação de maneira progressiva. E nós não retrogradamos, nós não retroagimos como espírito. Porque se pensa que o espírito humano, e os espíritos assim falam no livro dos espíritos, eles foram criados sempre para serem humanos. Eles não voltam, eles nunca foram animais. Então, a gente cresce daqui para frente. Cada etapa da vida para frente. Acho que eu nasci no lugar errado, né? Porque veterinário era para nascer lá, né? Porque os bichos estão tudo preservados, ninguém mata ninguém. Então tava tudo bom nascer por lá, né? Como a gente não pode retroagir, quer dizer que tem gente que acredita que a gente pode vir como uma barata? Tem. A maioria das pessoas que acreditam em reencarnação do mundo, que são do mundo oriental, eles acreditam na metempsicose. Então, eles acreditam que a gente pode vir como uma barata, como um cachorro, como um macaco, tá entendendo? Dependendo do grau de evolução que a gente conquistou. E se você errou na sua vida, se você errou muito, você pode voltar como castigo, como um animal, né? Nós, na doutrina espírita, não acreditamos isso. A gente acredita que a gente pode até estacionar no nosso grau de evolução, mas a gente não retroage, porque os espíritos nos ensinam que o que nos define é o nosso conhecimento, aquilo que a gente tem de conhecimento e a prática do conhecimento que a gente tem. Então, a gente pode ver o seguinte, que a cada dia que a gente vive, a gente tem um número de conhecimento maior. Hoje eu sei mais do que sabia ontem, e amanhã vou saber mais do que eu sei hoje. Se eu coloco em prática ou não o conhecimento que eu tenho, é uma questão de livre-arbítrio meu, mas eu não posso negar aquilo que eu sei. Então, a doutrina espírita prega que a reencarnação, que o nosso processo reencarnatório, ele é sempre progressivo. Nós acreditamos em evolução, nós não retrogradamos. Então, se partir dessa ideia, Paulo, que você está dando, que a parte oriental, quer dizer, um grande número da população da Terra acredita na reencarnação, então essa ideia não é uma ideia nova. Foi o Espiritismo que trouxe essa ideia de reencarnação ou isso já existia antes? A contribuição do Espiritismo foi o nome, reencarnação, ou palaginesia, como diziam os antigos gregos. O que o Espiritismo faz, o Espiritismo não é dono de nada, o Espiritismo apenas explica, sistematiza, teoriza, não é? Todos esses fenômenos que são fenômenos naturais, né, que sempre existiram. A contribuição de Kardec e dos espíritos que o assessoraram nessa codificação foi sistematizar.
teorizar. Mas todos os fenômenos que fala da doutrina espírita são fenômenos naturais. Naturais, não estamos dizendo, são fenômenos que existem na natureza. Então, a contribuição de Kardec foi apenas codificar, teorizar, organizar e sistematizar. E muitas vezes dá o nome. Um exemplo, o continente americano sempre existiu. E ele foi o quê? Inventado, ele foi descoberto, ele já existia lá. E o nome América, quem foi que deu? Né? Foi um cartografista alemão que fez a primeira cartografia que incluía a América e achou ele que quem tinha descoberto a América, ele não sabia que tinha sido Colombo, ele achou que tinha sido um italiano chamado Américo Vespúcio, e colocou o nome na cartografia de América em homenagem a Américo Vespúcio, esse navegador italiano que aqui teve. O que eu quero dizer? Que o nome daquela terra era América? Não, ele apenas nomificou, ele deu o nome de América. É a mesma coisa da reencarnação, era um fenômeno que antigamente na religião judaica chamava de ressuscitar, né? Entre vários outros nomes, os gregos chamavam de paleogenesia, e nós da doutrina espírita adotamos a denominação reencarnação, que é a volta do espírito à carne, reencarnar. Aí muita gente vai dizer aí que essa ideia de reencarnação é uma coisa muito tola, porque não convém a voltar de novo, ou então que essa vida só é suficiente, né? Já que Deus nos deu uma vida, é suficiente para a gente chegar até a salvação, ou até o outro mundo, ou até o plano espiritual, ou esperar até o dia do julgamento final, e até quem diga que já sofri bastante, eu não quero sofrer de novo, né? Você já viu gente falar isso? Eu vou vir aqui para sofrer? Não, eu não vou voltar para sofrer. Eu já sofri demais aqui, para mim já é o bastante. E aí, o que é que você poderia dizer disso? Essas pessoas vão reencarnar também? Ou elas vão ficar esperando o dia do juízo? Vão reencarnar do mesmo jeito, porque nós não somos donos das leis da natureza. As leis da natureza, o nome natureza quer dizer uma coisa, natural, corriqueira, comum. São as coisas da vida. O ser humano tem o livre-arbítrio, ele tem a capacidade de decidir as coisas, mas existem leis. Deus criou o que a gente chama da lei que rege os espíritos no universo. Nós somos espíritos e somos sujeitos às leis do universo, às leis que Deus criou. Quando a gente fala assim, as leis de Deus são as leis que regem o universo. E Deus criou o espírito e a matéria. Existem duas leis, a lei que rege o espírito e a lei que rege a matéria. Jesus e os grandes espíritos sábios que vieram no mundo, eles vieram tentar nos explicar as leis que regem o espírito dentro do universo, que é a lei de compreensão, de amor, de respeito, né, de cooperação que a gente deve ter uns com os outros. E Jesus disse uma coisa muito interessante, que é até utilizado pelo nosso presidente de maneira errônea, que ele diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Todas as pessoas, a maioria das pessoas se preocupam com a palavra verdade, quando na realidade Jesus diz o que nos liberta é o conhecimento. O conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento das coisas da terra, o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais apto nós vamos estar para gerirmos a nossa própria vida, utilizarmos da melhor maneira o nosso livre arbítrio. Porque o que Jesus nos ensinou, através do conhecimento das leis que ele tem de Deus, é que nós somos livres para escolhermos as nossas vidas. Dizendo o seguinte, você é livre para escolher o que quer, mas tudo que você escolhe traz consequências. Tenha sabedoria para escolher o que é melhor, porque o que você fizer vai trazer consequências para
a sua vida. Nós somos seres livres para pensar e para decidir, mas saibamos que tudo que a gente faz traz consequências. Essas consequências podem ser boas ou podem ser ruins, né? Ô, Paulo, Depende de nós. tem pessoas que acreditam que o seu espírito é como as gotas de chuvas no oceano, se desmancham, quer dizer, não tem individualidade. Então ela acha que aqui, sem que morrer, ela vai ficar assim, no limbo, né? Esperando que um dia retornar. Esse retorno, quando se dá, sem ser pela reencarnação, seria para onde? Na realidade, isso é uma doutrina muito difundida no tempo de Kardec. Por isso que ele fala no Livro dos Espíritos, muito uma doutrina chamada panteísmo, em que diz que tudo e todos somos Deus. Nós somos pequenas gotículas ou chispas de Deus. E quando a gente morre, volta como se fosse gotas de chuva para dentro do oceano, nos transfundindo com o todo universal. Não é? Mas, na realidade, nós não podemos confundir a criatura com o Criador. Não é? Leonardo da Vinci foi um grande cientista, um grande espírito cientista, que reencarnou entre nós na Idade Média, por volta de 1500 e alguma coisa, e ele pintava quadros belíssimos, né? Como a Mona Lisa, né? E aquele quadro belíssimo, uma obra de arte, não é? Mas ela não é Leonardo da Vinci, como Leonardo da Vinci não é a sua obra. Como Deus, apesar de ser e é a grande força gerenciadora e organizadora do universo, nós não somos deuses, nós somos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, para que com as nossas experiências e adquirindo conhecimento, nós possamos crescer e um dia sermos livres e colaboradores do Pai. Hoje somos co-criadores, na realidade, pequenos deuses, porque utilizamos da matéria que Deus nos dá, do mundo que Deus nos ofertou, para transformá-lo e fazê-lo sempre melhor. Quanto maior for o nosso conhecimento, melhor é a obra que a gente vai empreender. Então essa individualidade se mantém, né? A partir de a gente não seria como as gotas do oceano, a gente preserva um certo conhecimento mesmo depois da morte, né? Um certo conhecimento, não. Nós somos individualidades. Nós não somos o nosso corpo. O corpo é a vestimenta do nosso espírito temporário para um melhor crescimento. Vamos dizer que o nosso corpo é como se fosse uma prisão temporária do espírito para que pudéssemos melhor compreender, crescer, aprender. Não é? Essa aqui é um local temporário. O nosso corpo é temporário. Nós não somos o corpo, nós somos o espírito, a ânima, a alma que habita o corpo. O espírito ele precede e ele vai ser posterior ao corpo. Não é? O corpo tem o seu tempo, quando ele se desgasta, que não nos serve mais, o corpo volta à terra, suas partículas se dissolvem, não é? No processo de decomposição do corpo, as partículas químicas da matéria voltam ao universo e o espírito está livre para voltar à sua verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Aqui é uma oportunidade que Deus nos dá de um aprendizado, de um melhoramento íntimo. Ô Paulo, a gente supõe que a alma não exista antes do corpo. Vamos supor assim, dessa forma. Então, que Deus nos criou tudo junto, todos de uma vez só, né? Ao nascermos, fomos criados. Por que somos tão diferentes nesse mundo? Porque, na realidade, nós não nascemos de uma vez só. Imagine, tem até uma experiência que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Ele diz que imaginemos que a gente esqueça de todos os anos que a gente viveu e que imaginemos que todos nós fomos criados agora, nesse instante. Não é?
E quando a pessoa que nos criou a todos, a pessoa olhar, e vai dizer, a pessoa vai olhar e dizer, mas por que um é grande e outro é pequeno? Um sabe mais, outro sabe menos? Por quê? Não é? Se a gente olhar, o que é que acontece? Todos nós temos experiências diferentes, de tempos diferentes, nos diferenciamos não pela capacidade de aprender, mas pelos anos de estradas que temos na Terra, né? O corpo físico, ele nos mostra mais ou menos o que é que não acontece. Qual a diferença entre uma criança de 8 anos e um velho de 80? Não é? As capacidades que tiveram de aprender são as mesmas. Por que um velho de 80 sabe mais do que uma criança de 8? Pelo tempo de vida, de experiência que ele acumulou aqui na Terra. Como eu disse a você, o que nos diferencia entre as pessoas é a quantidade de conhecimento que a gente tem e se a gente utiliza o conhecimento que tem ou não. Até a gente diz assim, espírito sábio. Por que o espírito é sábio? Porque uma pessoa é uma pessoa sábia. Sábia quer dizer uma pessoa que o quê? Que sabe, que tem o quê? Conhecimento. Quando se fala assim, espírito das trevas, espírito da luz, o que quer dizer luz? Luz quer dizer conhecimento. Trevas quer dizer o quê? Falta de conhecimento, ignorância. Então, nós temos que ter conhecimento. O conhecimento nos diferencia. Qual é a diferença entre um homem que nasceu em 1900 para um homem que nasceu no ano 2000? Não é? O conhecimento que o homem de 1900 tinha e o conhecimento que o homem de 2000 vai ter. Então, nós só seremos livres quando adquirirmos conhecimento, tomarmos pé de nós mesmos e do mundo que nos cerca, das leis que regem o espírito, das leis que regem a matéria, e com sabedoria, com sapiência, colocarmos essas leis em prática a nosso favor. A gente me lembrou você comentando desse jeito, porque eu vi a história de Mozart, né? Mozart aprendeu a tocar piano aos 4 anos de idade. Aos 5 ele fez sua primeira composição, né? 5 anos de idade, né? Ele já fazia uma composição. Tem crianças, né, que já nascem com uma sabedoria nata, né? Assim, um toque para a música, um toque pela matemática, né, uma disponibilidade a fazer alguma coisa. E aí justificaria isso, essas crianças já terem nascido em outra vida? O que é que você acha sobre isso? Com certeza. Deus é infinitamente justo e bom. Deus, ele é a força organizadora do universo e nos deu a capacidade uma capacidade ímpar de aprendermos conhecimento. Não é? O que nos diferencia exatamente dos animais é a capacidade que o espírito humano tem de absorver, manter, a curiosidade de crescer e de buscar sempre mais. E o que nos motiva a nos melhorar é as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Né? A indústria farmacêutica existe porque existia a dor, existiu a necessidade do homem de parar de sentir dor, de se curar, de crescer, de melhorar. O homem é curioso, o homem quer, o homem absorve, o homem melhora pela capacidade que a gente tem de reter conhecimento. E o conhecimento que nós temos é o único tesouro que o ser humano tem. Tudo o resto fica. Bens, riquezas, o nosso corpo, beleza, tudo se deterioriza e morre e fica aqui na Terra. A única coisa que o homem leva para si é a sua dignidade, o seu conhecimento, e é isso que a gente leva de vida a vida, o conhecimento inato que a gente tem. Então, um espírito feito Mozart, ele era um espírito de um grande virtuoso, de um grande músico, que ao encarnar, ele apenas se lembra daquilo que ele já tinha, de maneira inata. Ele não sabe que sabe, mas apenas o quê? Sabe, ele tem uma capacidade maior de aprender aquilo, de relembrar aquilo que ele já
sabia. Mas nós, Paulo, por termos... Só para concluir, nós, por termos inteligência, a gente absorve todo tipo de conhecimento. Mas aquilo que a gente sabe mais, nós temos mais capacidade. É o que a gente chama do dom, não é? Que cada um eu tem. não poderia dizer que esse dom, que aí que ele estava, não era uma questão do organismo dele, Não, dele já nasceu com isso que Deus deu a ele separadamente dos outros? não, na realidade, se você olhar, uma das grandes coisas que intrigam hoje a ciência é que você pega de um louco a um gênio e você faz um scanner nele, né? Uma ressonância magnética do cérebro à ponta do dedo, e todos eles têm o organismo exatamente igual. Mais um é um louco e outro é um gênio. O que diferencia não é o corpo, o que diferencia é a alma que habita o corpo. O corpo seria um ser inanimado se não existisse o espírito a habitá-lo. Então a diferença não está no corpo, está no espírito, num espírito que tenha mais conhecimento, que seja mais evoluído, e num espírito que tenha menos conhecimento e menos evoluído. E o espírito ele pode ser evoluído, não é, em qualquer corpo que ele habite. Num corpo de um branco, de um negro, de um asiático, de uma pessoa que nasça entre os índios, não é? Independente, o corpo é apenas um instrumento, o espírito é que é a verdadeira alma pensante. O espírito é a energia universal que pensa e que sente. Então, todo o nosso conhecimento não está no cérebro, está na nossa mente, porque a mente é o espírito humano. Não é? Então, pessoas que são mais inteligentes para determinada campo, determinada área, e eles mais jovens, mais cedo, desenvolvem aqueles conhecimentos que eles já trazem de outras existências. Vou botar mais lenha na fogueira, viu, Paulo? Se Deus é totalmente bom, né, como a gente está comentando, né, e a bondade dele seria o igual para todos os filhos que aqui habitam a terra, né? Se somos todos filhos de Deus, então temos que ter o mesmo direito, né? Porque um pai não daria a um filho o que não daria ao outro, né? Ele daria igual partes a todos eles. Então aí você pega eu aqui, que estou aqui sofrendo para aprender matemática, aprender química, né? Mas tem um corpo todo perfeito. E você compara com Stephen Hawking, vamos dizer assim, um homem que teve um corpo deteriorando, né, o tempo todo, e uma mente gênio, né, um brilhante gênio num corpo se desmanchando. Como justificar a bondade de Deus com nós dois, né? Tão diferentes, mas todos dois filhos do mesmo Deus. Deus é a força organizadora do universo, não é? O conceito de Deus ele foi evoluindo de acordo com a compreensão do ser humano. Deus já foi já foi politeísta, ele já foi as coisas da natureza, as estrelas, a lua, o sol, não é? E ele foi, na medida, Deus nunca modificou-se. A inteligência, a capacidade do homem de enxergar a Deus e as outras coisas ao seu redor é que foi se modificando. Deus era politeísta, virou monoteísta entre o povo judeu da época de Moisés, dizendo que Deus era Jeová, era um general do exército do povo de Israel. Deus, na mente de Jesus, ele já avançou no conceito de Deus quando disse que Deus era bondade, justiça e amor e era o Pai da humanidade. Mas ele disse, Jesus, que nós não tínhamos naquela época a capacidade de compreender ainda as coisas do céu, e ele parou por aí, disse que ia mandar um consolador depois para melhorar os conceitos que ele tinha deixado. Na doutrina espírita, os espíritos já nos dizem que Deus é o arquiteto do universo, a força gerenciadora do universo. Então você vê que Deus é muito mais do que as forças da natureza, Deus é muito mais do que o general do povo de Israel,
Deus é muito mais de que o pai da humanidade. Deus é a força gerenciadora do universo, é aquele que tudo criou e que é muito mais do que qualquer um de nós podemos pensar. E Deus criou os espíritos como a força co-criadora do universo e nos criou simples e ignorantes, para que, com a vivência que nós vamos ter aqui encarnados e no mundo dos espíritos, nós pudéssemos, com o nosso livre-arbítrio, escolher aquilo que nós acharíamos melhor para aprender. Nós, como somos espíritos, vamos dizer assim, imortais, porque é eterno apenas Deus, né? Nós somos imortais, porque o corpo morre, mas nós continuamos, nós vamos absorver dia após dia, ano após ano, séculos, milênios a milênios, vamos absorvendo o conhecimento do universo. E Deus, como nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a capacidade da gente decidir o que é melhor, o que é pior. As coisas que acontecem conosco no mundo não são por castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos disse, olha, existem consequências. Não é? Então, tudo que acontece aqui na vida são consequências das nossas escolhas. E nós é que temos que perceber se aquela consequência foi boa ou foi ruim, se a gente vai repetir a experiência ou não, e nada nessa vida acontece por acaso. Cada um vai ter a experiência que necessita para crescer, para evoluir, para se melhorar. Não é? Quem sabe quem foi Steve Jobs, quem sabe quem foi Domingos em outras existências, que escolhas nós fizemos na vida para termos a mente que Steve Jobs teve, para termos a doença que ele teve, ou para não termos a mente que ele tem, nem termos a doença do corpo que ele teve. Na realidade, o que a gente sabe é que todo dia que passa a gente aprende, a gente cresce, a gente melhora, e sendo na dor, no amor, na alegria ou na tristeza, nós vamos aprender. Tem um filósofo francês, Paulo, que Voltaire, que ele viveu acho que 1700, mais ou menos entre 1694 a 1778. E ele falava assim que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para que fizesse a felicidade dos homens. Quer dizer, a gente não tem como viver sem Deus, né? Porque ele preenche um vazio que o ser humano não tinha compreensão ainda, né? Mesmo que seja naqueles primórdios, onde Deus seria uma força da natureza, né? Até os dias de hoje, onde a gente questiona a divindade para saber qual é a sua essência, né? Mas uma coisa eu acho que todo mundo tem na mente, né? Que Deus é justo, né? E que sua justiça é implacável, não é isso? Se eu dissesse assim, Deus ele teria que ser justo com todos os seus filhos, ele não pode ser injusto. Ele não pode dar mais a um e menos a outro. Ele tem que dar igual a cada um, mas de acordo com o seu merecimento, que é isso que você está falando. Né? Então, ele não poderia ter criado as almas diferentes. Né? Eu vou criar esse aqui mais sabido, esse aqui mais tolo, para que esse aqui passe por cima desse. Não, ele vai criar todo mundo, como você fala, simples, né? Ignorante, mas cada um vai adquirindo um conhecimento ao longo das suas vidas sucessivas, e assim ele pode chegar, né, aos dias de hoje com o conhecimento que ele já trouxe de outras existências. Então, o Domingos que aqui está hoje já foi Pedro, né, já foi Paulo, né, já foi outros seres, né, que aqui vão compondo aquilo que eu sou hoje. Né? Mas a gente ainda tem muito que aprender, porque a gente está aqui. Né? Se a gente não estivesse aqui, não teria o que aprender. Né? Porque aqui é uma verdadeira escola. Aí eu pergunto a você, qual é a diferença de um homem que nasce numa condição de selvagem para um homem que nasce numa condição civilizada? Olha, Deus quer que a gente aprenda. Aprender ao quê? Se fala muito numa tal de salvação, mas o cara faz salvação de quê? Não é? O inferno não é uma região física. O céu não é uma região física.
O inferno e os céus é um sentimento. Eu posso estar no inferno, num local onde está todo mundo no céu. E eu posso estar no céu, num local onde todo mundo está no inferno. É uma condição de sentimento, é como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga a coisa, como enxerga o mundo. Jesus disse lá, disse no seu evangelho, se não me engano, Mateus 7, que os olhos são os espelhos da nossa alma, que a gente enxergaria o Deus, as coisas e o mundo de acordo com aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos, não é isso mesmo? Então, a questão é de evolução, é de melhoramento, é de acender a própria luz, é de ver o mundo de acordo com o que a gente tem dentro de nós. Deus não cria nada ruim, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é com amor, é com justiça, o mundo é perfeito. Nós temos todas as condições dentro do mundo para vivermos bem, para estarmos tranquilos, em paz, com a barriga cheia, com conforto. Se a gente não consegue isso, a questão não é de Deus, a questão é da nossa ignorância, da ignorância do homem que busca ainda as coisas só para si. Não compreendeu o homem ainda que Deus nos colocou na terra, uma das formas de sabedoria e de conhecimento é de saber que nós somos úteis uns para os outros. Nós só sobrevivemos como espécie aqui no mundo, apesar de a gente não ter muita habilidade no nosso corpo, fora a capacidade de pensar. O que Deus queria nos mostrar é que a gente só é forte se a gente estiver o quê? Junto. Né? Se nós estivermos unidos, a união faz a força. Deus colocou, se a gente tudo no mundo, se a gente colocar a nossa cabeça em prol da sociedade, nós vamos viver um mundo melhor. E as desigualdades que existem na vida não são por conta de Deus, são por conta da nossa ignorância. Nós temos medo, nós vivemos com medo, não sei de quê. A gente diz que acredita em Deus, mas a gente reclama de Deus o tempo. A fé é pequena. Hein? A fé é pequena. A fé é pequena, porque o que é fé? Fé é vontade, é acreditar. Ora, eu digo que acredito em Jesus. Jesus, as pessoas vivem indo aos cultos, às religiões, às igrejas, para render hosanas ao Senhor, hosanas a Jesus nas alturas, mas a gente não segue em nada aquilo que Jesus nos recomendou. Jesus foi prático, Jesus não falou de nada sobrenatural, Jesus foi pragmático, Jesus falou das coisas que nos compete a fazer no mundo para que a gente seja feliz como indivíduo e como sociedade. Ele pediu respeito, a gente se respeitar uns aos outros, a gente ser cooperativo, nós cooperarmos com a felicidade uns dos outros, para a gente aceitar, quando ele diz assim, ama teu Deus de todo o teu entendimento, é o seguinte, Deus é a força gerenciadora que criou o universo e as leis que regem o espírito dentro do universo. Nós temos que aprender essas leis e colocá-las em prática. A gente não quer. Nós não respeitamos as leis, nem de Deus, nem dos homens. Ele disse lá, quando pegou a moeda lá, quem é filho de César? Pois dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe a lei dos homens e a lei de Deus. Nós não queremos seguir nem as leis dos homens, nem as leis de Deus. Mas imagine, se não existisse ordem no universo, se não existir lei no universo, nós vamos viver no caos. Veja o que acontece no Brasil hoje em dia. Nós, brasileiros, estamos extremamente rebeldes, a gente não respeitamos instituições, não respeitamos autoridade, não respeitamos leis e estamos vivendo, consequentemente, aonde? No caos. O universo não vive em harmonia se não tiver ordem, se nós não seguirmos as leis. A diferença é que a lei de Deus ela é imutável e a lei dos homens ela é transitória. Por quê? Porque o nosso conhecimento aumenta dia a dia e o que a gente não compreendia no passado, a gente começa a compreender hoje e vai compreender ainda muito mais no futuro. Não existe um príncipe do mal. O maior príncipe do mal somos nós mesmos, porque o mal é a ignorância, é o não conhecer. E nós não conhecemos
das leis que regem o espírito dentro do universo. Ou melhor, a gente conhece, mas não quer seguir nem os princípios básicos de amor, de união, de ordem e de paz entre as pessoas. Ô, Paulo, voltando aqui um pouquinho para a questão da reencarnação, surgiu um episódio, eu acho que você deve ter acompanhado na mídia, né, de uma criança que subiu num prédio e que escorregou, né, ou escorregou, ou pulou, e caiu e morreu com 5 anos de idade, né, numa idade muito jovem ainda, né? E uma criança que passa por uma situação como essa, qual é a oportunidade que Deus deu a ela para construir sua vida? Se Na for um realidade, pouco tempo. na realidade, a nossa crença é que nós somos espíritos, espíritos mortais. Ninguém aqui é criança. O nosso corpo é um corpo de uma criança, de um jovem, de um adulto. Um dia, aqueles que tiverem a oportunidade vão ser idosos e depois, quando cessar o fluido vital que existe no nosso corpo, o corpo vai morrer e vai voltar ao mundo espiritual. Então, aquela criança é uma criança no corpo, mas não é um espírito de uma criança. É um espírito que já viveu muitas e muitas e muitas vezes. Que se aconteceu aquilo, é porque existia uma planificação espiritual para que aquilo acontecesse. É uma coisa horrível? Vai se tirar a responsabilidade da patroa ou de quem quer que seja? Não. O próprio Jesus disse que o escândalo era necessário, não é? Mas ai de quem o fizesse. Porque o escândalo, a gente tira o escândalo e bota o nome, o erro, não é? O engano, ou utilizar o livre-arbítrio de maneira errada, seja por qualquer que seja a razão, por preconceito, ou por dolo, ou por ser ruim, ou por qualquer coisa. Tudo que a gente faz na vida tem o quê? Consequência. E de uma maneira ou de outra, existe uma lei chamada lei de ação e reação. Nós vamos colher o fruto de nosso plantio, seja nessa, seja em outra existência. Não é? O que a gente fez no passado, um dia pode voltar-se contra nós. É castigo de Deus? Não, porque Deus não castiga. Deus nos oportuniza o retorno das nossas ações. Ele deixa que a gente faça o que quiser, mas ele também quer que a gente aprenda que o que a gente faz um dia vai nos trazer o quê? Consequências. E que para que a gente utilize o nosso livre-arbítrio livremente, mas de maneira sábia, sabendo que um dia fruto das nossas escolhas vão se voltar contra nós mesmos. E se o fruto das nossas escolhas for um bom fruto, ele vai ser docinho. E se ele não for, ele vai ser o quê? Amargo. Mas lembre-se que tem gente que gosta de doce e tem gente que gosta de amargo. Né? Não tem gente que gosta de pimenta? O remédio é dado a cada conforme o seu gosto, né? Pimenta, mas vejam, apesar de a pessoa gostar muito de pimenta, tem gente que bota o prato que quando a gente botar uma colher na boca, as lágrimas descem na hora de tão apimentado que está. Ele pode comer aquele prato de pimenta? Pode. Ele vai gostar daquilo? Vai, mas lembre-se, se a gente comer pimenta durante muito tempo, pode criar o quê? Uma úlcera, gastrointestinais, não sei o quê. Então, o que Deus quer mostrar a gente é que tudo na vida traz consequências. Você é livre para fazer o que quiser, mas as consequências vão voltar para você. Por que os espíritos sábios falam no bem, na paz e no amor? Porque eles sabem que aquilo ali só vai trazer coisas boas para eles. Quando a gente prega briga, desunião, raiva, rancor, aquilo vai um dia se voltar para a gente e fazer mal a nós próprios. Deus permite que nós tenhamos o livre-arbítrio, que nós soframos as consequências dos nossos atos, para a gente decidir o que é bom ou o que é ruim. E cada pessoa enxerga a vida de uma maneira diferente, Domingo. Quem somos nós para dizer que o outro está certo ou está errado? Quem somos nós para julgar o próximo?
Exato. Para mim, comer um prato com pimenta é a pior coisa do mundo. Tem gente que comer um prato de pimenta, o cara chega saliva. Então, cada um é que sabe o que é melhor na sua vida. Jesus foi muito sábio. Quando aqui esteve, ele chegou e disse, olha, em verdade eu vos digo, isso. Ouça quem tiver ouvido para ouvir. Quem quiser, que siga. Uma vez ele falando com Públio Lentulus, que era um senador romano que veio a ser o nosso querido Emmanuel, e Emmanuel veio a ser Padre Manuel da Nóbrega, que foi um dos fundadores de São Paulo. Ele disse, senador, em verdade eu vos digo, tu has de me seguir agora ou daqui a milênios, não é? E nós vamos seguir a Deus agora ou daqui a milênios. Porque quando a gente diz seguir a Deus, é seguir as leis que regem o espírito dentro do universo. Paulo, vamos partir um pouco para o Evangelho agora. A gente vai falar sobre a reencarnação no Evangelho. A gente tem aqui Mateus capítulo 17, né? Onde tem uma passagem de Jesus. Eu vou ler a passagem para que você possa fazer algum comentário. E se isso realmente Jesus estava falando sobre reencarnação ou não. Vou começar no versículo 1 do capítulo 17. Passados 6 dias, Jesus tomou Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Lembrando que Moisés e Elias já tinham morrido fazia um tempo, né? Expressando-se Pedro, disse a Jesus, Senhor, é bom que estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele não estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, este é o Filho amado em quem me regozijo, e ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos postaram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tomou-os e disse, levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, ninguém mais viram senão somente a Jesus. Então eu posso dizer que Moisés e Elias apareceram em espírito juntamente para aqueles apóstolos com Jesus, ou foi só um efeito de ficção que Jesus fez? Claro que a passagem do Evangelho, capítulo 17 de Mateus, é bastante ilustrativa, porque ele traz vários fenômenos que muitas denominações religiosas combatem. Aqui ele prova claramente, para quem acredita em Jesus, evidentemente, que o espírito mantém uma individualidade após a morte, não é? Que existe vida após a morte. Quando Jesus se transfigurou, Jesus se desdobrou do corpo e mostrou-se aos seus discípulos como ele era em espírito, um ser iluminado, porque nos nossos estudos espíritas, a gente sabe que a positividade, a energia positiva, ela é clara, ela é bem clara, ela traz luz. Quanto mais luz, maior a elevação do espírito. A negatividade, ela é pesada e escura. Quando Jesus mostra-se resplandecente, ele mostra a sua grandeza espiritual. Apesar de estar encarnado, ele se mostrou como espírito. Elias e Moisés são a individualização do espírito após a morte, até contestando aquele negócio do panteísmo que eu falei no início da nossa conversa hoje. E apareceram em espírito, Elias e Moisés para Jesus. Aí, aqui não tem nenhuma questão interpretativa, a questão aqui é clara, escrita, né? Não tem nem como a gente querer interpretar de outra forma. Apareceram 2 espíritos, Elias e Moisés. E depois sumiram. Não estavam em corpo de carne. Isso aqui é bem claro, não tem nem interpretação para a gente fazer sobre isso.
Jesus também falava em João, capítulo 3, versículo de 3 a 16, eu vou ler uma parte só, não vou ler tudo, mas ele fala aqui sobre, quando ele falava com Nicodemos, ele falava sobre nascer de novo. Eu vou ler um trecho e depois você vai explicar o que é nascer de novo. Pode ser? Certo. Aí você depois vai terminar o capítulo 17? Não, não, só vou ler essa parte para deixar... Então deixa eu terminar aqui do capítulo 17, que tem uma coisa bastante interessante para a gente dar prosseguimento a essa discussão, né? Porque quando Jesus terminou de falar com Elias, com Moisés, e que desceu ao monte, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, ele disse o seguinte, e erguendo os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus, não é isso mesmo? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Aí ele diz assim, e Jesus respondeu, disse-lhes em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, não é? Que não mataram. Aí ele diz assim, aí ele diz assim, versículo 13 do capítulo 17. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Então, João Batista tem uma parte muito bonita do Evangelho, que meu pai João de Deus falava muito, que a Igreja Católica chama de Magnificat, que é quando Maria, no Evangelho de Lucas, vai visitar Isabel, sua prima, não é? E ao chegar lá, Isabel mediunizada, e como eles dizem na Bíblia, cheia do Espírito Santo, ela sauda Maria e diz, bem-aventurada és tu, Maria, entre as mulheres, porque trazes no teu ventre o nosso Senhor, Jesus. Né? E disse que nessa hora, a criança que estava no ventre de Isabel começou a dar cambalhotas de contentamento. Ora, quem era a criança que estava no ventre de Isabel? João Batista, não é? E se João Batista, como afirmou aqui, os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista, e João Batista era o Elias, o que foi que aconteceu com João Batista? Ele reencarnou, ele nasceu do ventre de Isabel, ele não apareceu, porque dizem muitas versões que Elias subiu num carro de fogo, mas como é que ele subiu e reencarnou? Ele nasceu do ventre de Isabel. Se ele nasceu do ventre de Isabel, se o Espírito nasceu de Elias, nasceu do ventre de Isabel, ele reencarnou. E aqui não é coisa nem interpretativa como na outra parte. Os espíritos vivem após a morte, são individualidades, e Jesus, com os seus apóstolos, explicitamente disseram que ele reencarnou. E a história de Nicodemos, ele só reafirma a mesma coisa. Não é? Leia aí a história de Nicodemos. João capítulo 3, versículo de 3 a 16. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, o que é que ele está querendo dizer que nascer de novo aqui? Da carne, espírito para o espírito. Carne é matéria, o espírito é o espírito. A carne é a parte biológica que nossos pais nos dão para que o espírito possa o quê? Reencarnar. A carne, a carne é a parte material que do pó veio e do pó vai voltar. Mas o espírito, da onde veio? O espírito veio de Deus. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde o quê? Né? Onde vai. E Jesus disse, ô Nicodemos, se tu que é doutor da lei, se tu não é um homem ignorante, se é uma pessoa que estuda as escrituras, vem com uma conversa dessa, não entende do que eu estou falando, se você não entende das coisas da terra, porque todo dia nasce gente, isto é, reencarna, e todo dia desencarna gente, isto é, morre gente, isso é uma coisa corriqueira, foi no tempo de Jesus, foi em todos os tempos da história da humanidade, porque a biologia é dessa forma. Se você não entende das coisas da terra, como é que quer que eu te fale das coisas do céu, das coisas do espírito, não é? Então, é a mesma coisa para a gente. Nós somos seres evolutivos que aprendemos dia a dia. A ciência está aí nos comprovando. Os milagres desapareceram porque milagres é uma coisa que a natureza faz depressa demais e a que a gente não compreende, não é? Então, o milagre não existe, a ciência está aí. A ciência, o nome quer dizer, o que quer dizer ciência? Quer dizer ter conhecimento. A ciência está aí comprovando todas as horas que tudo que existe no mundo é natural. O mundo espiritual é natural. Chegará a hora que a ciência do homem vai aceitar o espírito como uma força da natureza, uma coisa natural. E aí a gente vai aprender muito e muito e muito mais acerca das coisas de Deus. Não é? Então a gente tem que ter a cabeça aberta e saber que nós somos homens livres para fazermos o que quisermos na nossa vida, mas sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E os frutos amargos ou doces das nossas escolhas vão caber a nós. Então, vamos prestar atenção no que Deus deu. A maior coisa que Deus nos deu foi a capacidade de pensar e a liberdade de colocar os nossos pensamentos em prática. Nós somos livres graças ao amor de Deus. Se a gente é mau, é por ignorância. Então, gente, Dominguinho, eu acho que já está na hora. Tá? A gente está finalizando. Eu agradeço demais com a conversa que a gente teve. Isso surgiu de um Evangelho no Lar aqui em casa. A gente queria voltar a retomar os lives dos Tarefeiros da Paz. A gente vai dar continuidade a isso com outras pessoas que, quem quiserem participar. É oportuno a gente estar falando sobre o nosso conhecimento, até nos instruindo, que a gente sabe, né? Se a gente não compreende nem as coisas que aqui estão, como é que a gente vai compreender as coisas celestiais? Então, tem muito que aprender, tem muito que você nos ensinar, né? Pelo seu conhecimento que você tem, né? Pela sua didática também, pelo tempo de estudo que você tem, não sei de outras vidas, dessa aqui já tem um bocado, né? Mas tudo é oportuno a gente ver e com a graça de Deus a gente vai estar sempre nos mantendo juntos e quem sabe de volta aos centros, se por um acaso for permitido que a gente volte, para que a gente reencontre aqueles que nos cercam, aqueles que nós amamos, né? Aqueles que estão próximos da gente, para que a gente dê continuidade aos nossos estudos e o nosso aprendizado aqui na Terra. Foi ótimo falar com você, o tempo passou rápido, né? O que a gente planejou ainda ficou coisa pendente, mas não tem nada. O objetivo foi cumprido, a nossa missão foi dada e foi finalizada. E fique para você terminar com suas palavras. Eu agradeço demais a oportunidade que você me deu de ter ficado essa conversa com você e esse aprendizado. Valeu, Paulo. Muito obrigado, meus irmãos. A gente está aqui para aprender uns com os outros. A ordem é compartilhamento. Todos nós temos nossas experiências, temos nossos saberes, temos nosso conhecimento. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente tem inteligência e cada um de nós vamos absorver. E a gente vai aprender.